A importância do porto é tudo na cidade de Santos. Eu venho trabalhar com amor, eu venho trabalhar com carinho. Tenho orgulho de fazer parte, né, do porto, da empresa. Diane, como que é a vida dentro do Porto de Santos? Eu sou operadora de carreta, né? E trabalho transportando contêiner para as quadras. Sobe, desce de contêiner, embarque, desembarque. É tudo muito intenso, né? Não para. É 24 horas a 1000. E como que você se vê aqui dentro dessa imensidão? Em algum momento você para assim, olha para os lados e fala, meu Deus, eu estou dentro do maior porto da América Latina. Me sinto uma pessoa feliz, realizada, não só profissionalmente, né? Tenho orgulho de fazer parte, né, do porto, da empresa. É o que gera emprego, o que importa, exporta, café, açúcar, granel. Lembra quando pequena de como era o Porto de Santos? Lembro muito pouco, meu tio trabalhava no porto, né, naquela época que eles usavam até metade de uma bola na cabeça para carregar os sacos de açúcar, de café, e ele contava muito, né, e aquilo me deslumbrava, eu ficava olhando e falei, meu Deus, como é que ele consegue carregar esses sacos na cabeça? Eu não tenho o que falar, além de ser orgulhosa do lugar que eu trabalho, de trabalhar no porto, de fazer parte da família portuária, né? São 16 quilômetros de cais, 8 milhões de metros quadrados de área útil, equivalente a mais de 1.500 campos de futebol. 44 milhões de cargas são movimentadas por ano aqui. O vai e vem de pessoas não para nunca. O maior porto da América Latina comemora 127 anos de história. O cais é cercado pelo mar, à direita Santos e à esquerda Guarujá. Tudo no porto é em função dos contêineres, a principal modalidade de transporte. Um trabalho que acontece 24 horas e cada movimento é friamente calculado. E agora eu estou aqui com o historiador Sérgio Williams e a gente está aqui no Armazém 1 do Porto de Santos, onde tudo começou. As atividades portuárias lá atrás eram bem primitivas, né, Sérgio? Olha, eram bastante primitivas. Na época colonial, na verdade, você tinha um porto que era um atracadouro, né, de passagem de pessoas, dos aventureiros que chegavam à região, jesuítas, aqueles homens que se embrenhavam no sertão brasileiro. Não dá para desassociar a história do porto da história de Santos, né? A vila nasceu junto com o porto, a vila cresceu junto com o porto, mas a partir de 1827, com o aterrado, a coisa deu um salto enorme, né? Somando a questão do tabaco, do sal, do algodão, que também tinha movimentação de carga aqui, mas numa questão muito precária. E aí se pensou em fazer um porto organizado, estruturado, moderno, e isso começou definitivamente a partir de 1892, foi quando foi inaugurado o primeiro trecho de cais justamente aqui na região próximo ao Armazém 1, e aí o Porto de Santos deu um salto quantitativo e qualitativo para se tornar, de fato, o maior porto da América Latina, um orgulho do país, que transformou a vida de Santos, né, como a cidade comercial mais importante do Brasil a partir daí. O porto, esse irmão gêmeo da cidade, caminhou junto e o progresso dele significou também o progresso da cidade de Santos. Assim que os portugueses chegaram ao Brasil há 500 anos, escreveram os primeiros capítulos dessa história. A ideia de transferir o porto para o estuário foi do próprio Brás Cubas e o local escolhido era privilegiado. E a modernidade veio com tudo. A partir da entrada da iniciativa privada nas operações portuárias, o Porto de Santos cresceu em todos os aspectos, inclusive bateu recordes, né, Sérgio? Sim, esse modelo de operação pela iniciativa privada, já que é um modelo que já veio lá de trás, desde 1892, que foi uma instituição privada, a Companhia Docas e Santos, que tinha uma concessão de 90 anos, foi o período que o porto mais se desenvolveu, inclusive tecnologicamente falando.
uma concessão que se terminou em 1980, depois foi criada a Codesp e aí optou-se novamente a trazer um modelo de gestão privada, mas não como uma coisa única, mas com terminais locados, né? Vários terminais da cidade. Isso deu um impulso, obviamente, na questão tecnológica. Você vê que tem uma movimentação hoje toda quase que automatizada, substituindo a mão de obra manual do ser humano, né? E a cidade teve esse approach de uma quantidade cada vez maior de volume de carga, batendo recordes sucessivos, porque o Porto de Santos ainda é o porto mais importante do Brasil, e aproximar também a cidade, né? A cidade se afastou um pouco do porto, né? E talvez reaproximar de uma certa forma utilizando essas ferramentas tecnológicas. O Porto de Santos tem ainda o maior e mais moderno terminal turístico de passageiros da América Latina. Por aqui, passam mais de 500 mil pessoas por temporada. E aqui encerra o Sextou de hoje, ao lado desse monumento que representa o trabalhador portuário. Um homem forte, meia-idade, imponente, que carrega um saco enorme nas costas. Mas esse monumento que um dia representou a grandeza do Porto de Santos, hoje se torna pequeno diante da transformação do maior porto da América Latina.